Olá, gente querida, meus amigos, minhas amigas. Estamos celebrando o segundo dia do Tríduo Pascal, a sexta-feira da Paixão. Ontem celebramos a abertura com a missa da Santa Ceia, na qual Jesus instituiu a Eucaristia, o ministério sacerdotal e o mandamento do amor e do serviço, com o lava-pés. Depois da ceia, Jesus vai para o Getsêmani e lá ele é preso pelos guardas. Começa então o drama de sua paixão. Hoje, na santa celebração da paixão do Senhor, além do quarto canto do servo sofredor do texto belo de Isaías na primeira leitura, teremos a narrativa da paixão segundo o evangelista São João. Como é um texto longo demais, não poderemos lê-lo. Vai do capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. E nós podemos dividir estes dois capítulos em 5 blocos. Primeiro, capítulo 18, de 1 a 13. A prisão de Jesus no Getsêmani. O Horto das Oliveiras era o lugar onde Jesus e o seu grupo se refugiavam a cada noite, neste período em que ele estava em Jerusalém. Talvez a coisa mais bonita que encontramos nestes 13 versículos iniciais seja a resposta de Jesus. Quando os guardas lhe perguntam: "Tu és Jesus, o Nazareno?" E Jesus responde: "Sou eu. Sou eu." Nós já sabemos que na teologia joanina, sou eu tem um significado para além da mera gramática. É a sua identidade divina. Pedro toma a espada, corta a orelha do soldado. Jesus o repreende. É a famosa e antiga tentação da violência. Muitos judeus queriam resolver as coisas pela violência, fazendo guerra contra o Império Romano. Jesus, ao contrário, fala de beber o cálice que o Pai lhe preparou e nos convida para este mesmo cálice. O segundo bloco, capítulo 18, versículo 14 a 27. Jesus é levado à casa de Anás e Caifás e lá acontece o primeiro interrogatório. Um tema transversal que perpassa todo o interrogatório na casa de Anás e na casa de Caifás é o tema da negação de Pedro. Anás e Caifás o interrogam sobre os seus discípulos e sobre o conteúdo de sua pregação. Mas quem rouba a cena de verdade são as 3 negações de Pedro. O bonito também é perceber o contraste. No primeiro bloco, Jesus responde: "Sou eu." No segundo bloco, Pedro 3 vezes diz: "Não sou eu." Jesus não tem medo de caminhar para a cruz. Pedro nega o seu Senhor. Não sou eu. É o discípulo que não tem condições ainda de responder em profundidade sobre a sua identidade. Depois, o terceiro bloco, capítulo 18, versículo 28, até o capítulo 19, versículo 16. É o bloco mais longo. Jesus é levado ao palácio de Pilatos e lá acontece o interrogatório diante do governador romano. Na verdade, no Evangelho de João, o centro da narrativa da paixão é exatamente
o interrogatório diante de Pilatos. Jesus é acusado de ser malfeitor, mas, sobretudo, ele é acusado de se dizer rei dos judeus. Aliás, as perguntas de Pilatos caminham nessa direção política. São 7 perguntas. És o rei dos judeus? A segunda pergunta de Pilatos: o que fizeste? A terceira pergunta: então tu és rei? A quarta: o que é a verdade? A quinta pergunta: de onde és? A sexta pergunta: não me falas? A sétima pergunta: não sabes que tenho o poder de te soltar ou de te crucificar? Como já percebemos pelas perguntas de Pilatos, aliás, é importante observar toda a narrativa. João elabora uma verdadeira teologia da realeza. 3 vezes, Pilatos diz: não encontro culpa alguma neste homem. Não encontro culpa alguma neste homem. Ao mesmo tempo, toda a temática gira em torno da realeza de Jesus. Jesus recebe uma coroa de espinhos, ele é revestido com um manto púrpura, o manto da realeza, ele é sentado como que num trono. Chegando ao palácio de Pilatos, os judeus ficam do lado de fora. Aqui está uma grande ironia. Eles não querem se contaminar para celebrar bem a Páscoa. Percebe-se que este ritualismo legalista e rigorista é capaz de condenar um inocente à morte. Bem Jesus dizia, eles filtram um mosquito, mas engolem um camelo. Tudo gira em torno da pergunta: és o rei dos judeus? Decide-se pela soltura, pela liberdade de Barrabás, em detrimento de Jesus. Um bandido é solto, o inocente é condenado à morte. O centro do texto, no palácio de Herodes, está na zombaria e na flagelação dos soldados. Pilatos o apresenta como eis o homem. Eis o homem. Jesus se identifica com todo e qualquer sofredor da face da terra. Pilatos o questiona sobre a sua origem, de onde provém a sua autoridade. Jesus esvazia a autoridade de Pilatos ao dizer que se ela não viesse de Deus, ele não teria poder nenhum. Pilatos, finalmente, entrega Jesus para ser condenado à morte. Lava as mãos. Aquele que tem consciência de que Jesus é inocente, lava as suas mãos e condena o justo à morte. A última frase é sintomática. Eis o vosso rei. Finalmente, o texto caminha para a crucifixão, a morte e a sepultura. Nos versículos 16 a 22, decide-se por colocar Jesus na cruz. E Pilatos manda colocar um letreiro sobre a cruz, dizendo a causa da condenação. Suas vestes são sorteadas. Jesus encontra a sua mãe e o discípulo amado. Aqui está o miolo desse bloco. João 19, de 25 a 27. João representa o discípulo amado, a comunidade amorosa. Há 3 Marias na cena, mulheres fiéis,
subiram com Jesus da Galileia, permanecem aos pés da cruz, serão testemunhas do sepulcro e testemunhas da ressurreição. Jesus entrega sua mãe, a igreja. Jesus entrega o discípulo amado à sua mãe. Maria se torna a mãe da nova humanidade. Jesus morre na cruz e, por último, o golpe da lança. Do seu lado aberto sai sangue e água, simbolizando a Eucaristia e o batismo. Finalmente, no capítulo 19, versículo 38 a 42, Jesus é sepultado num jardim no Gólgota. Toda a narrativa de João começa num jardim, no Getsêmani. A narrativa se conclui num jardim. O sepulcro está no jardim do Gólgota. Recordamos como começa a Bíblia. Podemos dizer, grosso modo, que a Bíblia começa num jardim, num pomar, no Éden. E a Bíblia, de certo modo, se conclui num jardim, Apocalipse 22. Mais um pomar, mais um jardim. No centro dele, que na verdade é a praça da cidade, está a árvore da vida. É essa árvore da vida, a cruz, força maior da salvação da humanidade. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, encontramos a teologia de João na narrativa da paixão. Eu diria, se nós pudéssemos sintetizar tudo isso que eu disse em 5 pontos para a nossa meditação, eu diria: guarde, primeiro, o contraste entre o sou eu de Jesus, revelando a sua identidade profunda divina, e o não sou eu de Pedro, discípulo, a negação. Segundo, a teologia da realeza. Jesus é rei, mas o rei que entra em Jerusalém montado no jumentinho, sua coroa é de espinhos, o seu manto é objeto de zombaria e de escárnio, está sentado como que num trono, mas o seu trono verdadeiro é a cruz. Recebe todo tipo de ironia, sarcasmo, bofetões e cusparadas. Terceiro ponto para nossa meditação: a relação entre Maria e o discípulo amado. É o resto de Adonai, a mãe de muitos filhos, símbolo da comunidade, símbolo da igreja. É a humanidade nova, dos filhos e filhas do resto de Israel, o resto de Adonai, fiel da Galileia aos pés da cruz até a ressurreição. O quarto ponto para a nossa meditação: o papel das autoridades. Hipocrisia, mentira, injustiça e tramóia da parte das elites dos judeus. Tibieza e covardia da parte de Pilatos, que condena alguém que ele sabe certamente da sua inocência. E por último, reflita sobre isso no seu coração. A narrativa da paixão em João começa no jardim do Getsêmani, termina no jardim do Gólgota. No centro está a árvore da vida, a cruz redentora. Que a paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo apague os nossos pecados, nos perdoe e nos dê a graça de experimentarmos a sua ressurreição. Eu o abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.